Paz do Senhor, meu irmão, boa noite. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, pela graça e misericórdia do Senhor, todos nós somos sustentados. Meus irmãos, gostaria de começar esse momento com vocês compartilhando um texto, não da Bíblia, mas de um livro, de um autor chamado John Bevere. Ele diz assim, nenhuma nação do mundo gasta tanto com fitas de pregação, literatura, programas missionários e programas de TV como os Estados Unidos. São bilhões de dólares todos os anos. Temos mais escolas bíblicas, centros de treinamento e igrejas que qualquer outra nação. Examinando superficialmente, somos mais treinados na doutrina bíblica e ensino das Escrituras que qualquer outro povo do mundo. No entanto, em toda a nação americana, as igrejas estão secas e áridas, carecendo da verdadeira presença de Deus. Pecadores ouvem nossos sermões, domingo após domingo, sem nunca se converterem. O pecado rola solto nas igrejas, sem que muitas lideranças não façam nada para conter a enxurrada do mal. Eu sei que isso acontece em vários lugares do mundo, aqui no Brasil também não é diferente. Porém, por que isso acontece? Isso acontece, meus queridos, porque existe falta de arrependimento e excesso de religiosidade. E é aí que eu quero trabalhar a palavra de hoje com vocês, meus queridos. As pessoas hoje, muitas vezes, elas entendem que o arrependimento ela não está ligado ao íntimo. Ela não está ligado ao combate, à essência do que gerou o seu pecado. A natureza do pecado ela não é combatida. Muitas vezes as pessoas se arrependem, mas é algo superficial. É algo motivado por algum momento em que ela teve na igreja ou por alguma pregação que ela ouviu e aquilo causa uma profunda emoção. Porém, no momento seguinte, no dia seguinte, ela volta a cometer os mesmos atos. Isso não é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele nos transforma de uma maneira profunda. Nós temos em João Batista, o último dos profetas, a preverem a chegada de Jesus Cristo, um exemplo de combate à religiosidade e de exaltação ao arrependimento verdadeiro. João Batista lhe batizava, com a água, e esse batismo significava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esta era a verdadeira obra de João Batista. João Batista, ele era uma pessoa que preparava, vocês sabem disso, todo o terreno, preparava toda uma situação propícia para a chegada de Jesus. E ele, ao mesmo tempo, dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos no Evangelho João batendo forte em arrependimento e a sua intolerância quanto à religiosidade do povo israelita era tremenda. O povo achava que porque eram filhos de Abraão, porque davam dízimos, porque iam ao templo, eles já estavam justificados. E não era isso. Os fariseus da época chegavam a João para serem batizados. E João falava para eles assim, está no Evangelho de Mateus 3, versículo 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos pai a Abraão. Temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Isso foi nos pregado num dos últimos cultos, eu me lembro profundamente desse dia. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É isso que João Batista pregava. João Batista, dizem, alguns creem que ele era um nazireu. O nazireu era uma pessoa que ele tinha um voto de consagração especial com Deus durante um período. Durante esse período, algumas características comportamentais me chamaram a atenção, porque é uma antítese entre o que era João e o que Jesus fez. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. Diz assim: os nazireus deviam adotar a abstinência do vinho ou de qualquer coisa que vinha do vinho. Ele não podia comer fruta, ele não podia comer o suco da vide, tomar o suco da vide, vinho, nada que fosse fermentado, ok? Era uma renúncia que eles tinham, tá? Como um comprometimento, um laço com Deus, um propósito com Deus. Por outro lado, eles não podiam cortar os seus cabelos durante o período que tinha esse voto, né, de separação. E quem fazia esse voto de nazireado não poderia se aproximar de um cadáver, nem que fosse o seu parente mais próximo. Se ele fizesse isso implicava numa contaminação espiritual para ele. Meus queridos, quando Jesus chega quebrando a religião. Ele vem com este propósito. Porque a religião da época, como muitas até hoje, elas não religam o homem a Deus, elas muito pelo contrário, elas ligam o homem ao homem. E Jesus vem combatendo a religiosidade muito fortemente. Só que seria de se esperar que Jesus fosse alguém parecido com um nazireu ou com o próprio João Batista. Essa era a referência que os seguidores, os discípulos de João Batista tinham. Mas não. Jesus, até nisso, ele foi diferente. Pois nós podemos lembrar quando ele traz Lázaro à vida novamente. Nós podemos lembrar, e isto está na palavra de Deus, está no Evangelho, que Jesus tomava vinho, que Jesus comia com publicanos e pecadores. Jesus quebra todo o status quo. Ele quebra a religiosidade. Então, meus queridos, nesse tempo em que estamos separados do templo, e aqui eu não quero em nenhum momento tirar a importância disto, mas a importância que nós temos que entender neste momento é quando a palavra nos leva a refletir, né, sobre nós sermos o templo. Em 1 Coríntios, versículo 3, 16, 17, ele fala: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então esse santuário, ele tem que refletir exatamente quem é o nosso Deus e quem é Jesus Cristo. Nós estamos de fato, e isto não é nenhuma acusação, é apenas uma reflexão até para mim. Quantas vezes nós não dirigimos ao templo no automático? Hoje é quarta-feira, hoje é domingo, eu vou lá e aí eu vou cantar os louvores, eu vou ouvir a palavra, eu vou dizimar, eu vou ofertar num ato automático, mas sem nenhum mover espiritual. Quantas vezes nós cantamos
louvores profundos, sem sentir o Espírito Santo de Deus trabalhando poderosamente em nós. Meus queridos, este é um momento de introspecção, de olharmos para nós, esquecermos um pouco os outros, de termos cuidado com o que ouvimos, mas principalmente muita atenção ao que Deus quer nos falar. É um tempo em que, quando voltarmos, nós teremos que ser diferentes no relacionamento com Deus e no relacionamento com todas as pessoas que dele precisam. Nós temos uma responsabilidade como corpo de Cristo. A palavra do Senhor, ela traz a importância que nós temos como igreja. Nós temos em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus queridos, nós estamos aqui para preparar o caminho como João Batista fez lá atrás. Nós temos que ser trabalhados pelo Espírito Santo para preparar este mundo, para semear essa terra com um bom fertilizante que é a palavra de Deus, para que quando ele venha os corações já estejam mais quebrantados, para entender o que significa a sua volta. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. Nós temos que assumir esta postura como corpo de Cristo. Nós temos que entender, meu querido, a importância da nossa unidade. A palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz assim em 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Não há mais forte ou mais fraco, nós somos membros de um corpo só. Nós juntos estamos unidos por um propósito. Quem entende mais tem que ajudar aquele que não entende tanto. Nós temos que nos suportar. Nós temos que nos ajudar, nos unir. Pois então, meu querido, que Jesus nós vamos refletir se nós não fizermos isso. Nós temos que nos reunir na casa do Pai, para que aqueles que precisam, saiba que ali nós estamos reunidos em nome de Cristo. E todos aqueles que se reúnem no seu santo nome. Tem a visitação do Espírito poderoso de Deus. E o amor exala. Ele flui com uma profundidade, uma intensidade imensa. Porque Ele está presente. Porque Ele é o nosso Deus. Porque é Ele que faz. Então, meus queridos, o momento do arrependimento, eis que está mais do que presente. Mate a religiosidade. Não vá à igreja no automático. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a sua vida. Sejamos sim templo, meus queridos. E façamos do nosso templo físico um lugar de referência nessa cidade, nesse país e nesse mundo. De referência, de adoração, de referência de devoção, de obediência, de sujeição. Pois é para isso que nós estamos aqui. Meus queridos, nós temos que nos fortalecer espiritualmente a cada dia pela palavra de Deus. A religiosidade, ela anula o arrependimento. E quando não há arrependimento,
tem como nós nos chegarmos ao Pai. A palavra do Senhor diz, uma palavra forte, é uma palavra forte sobre religiosidade. Jesus diz em Mateus 21, versículo 28: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí responderam a Jesus: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. E eles os precederão nos reinos dos céus. Meus queridos, essa é uma palavra forte e magnífica, fantástica de Deus, de Jesus para nós, para a nossa vida, para que nós possamos meditar, profundamente em como está o nosso coração na presença do Pai. Não é nossa ida ao templo, não são os dízimos, nada disso nos fará justificados. O que nos fará ser justificados na presença de Deus é sermos Cristo a cada dia na nossa vida, é aceitarmos os seus ensinamentos e termos a obediência, longe da religiosidade. Jesus veio até nós, combateu a religião, a religiosidade da época. O versículo que eu acabei de ler, é valioso falar que os meretrizes, os publicanos, eram as pessoas mais detestáveis para as pessoas, para aqueles religiosos. No entanto, eles creram, mas aqueles que não creram, pobre deles. Então, meu querido, que o arrependimento possa florescer profundamente em nossos corações a cada dia. Pois nós somos pecadores, nós sabemos disso. Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude, pela misericórdia que há em Cristo, para que a cada dia possamos, Senhor, na fortaleza que temos em Ti, pela força do Seu Espírito, que possamos combater a cada dia, Senhor, a natureza que nos leva a pecar e desagradar o Seu coração. Que a hipocrisia, Senhor, da religiosidade se afaste de nós. E que toda vez que tivermos toda e qualquer atitude, Senhor, que não venha do nosso coração, que não venha, Senhor, da nossa iniciativa própria, de amor, de sujeição, que ela seja repreendida pelo Seu Espírito. Que o Senhor não se agrade de nós, Pai. Que o Senhor nos repreenda e nos oriente a sermos mais e melhores na Sua presença. Nos ajude, Senhor, a cada dia, pois precisamos de Ti, e é pelo Seu Espírito, Pai, que seremos melhorados a cada dia. Seja exaltado, meu amado, Tu és poderoso, cremos em Ti, glórias Te damos, Jesus. Há uma profunda alegria no meu coração quando eu me defino apenas um cristão. Isso é uma dádiva maravilhosa que Cristo me deu e deu a você. Eu não preciso me rotular, eu não preciso me afiliar a nada vinculado à religião ou religiosidade.
Eu preciso apenas entender, me aproximar, abraçar, sentir, adorar a Jesus. Glórias a Ti, meu amado. Obrigado, meu irmão. Tenha dias abençoados na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.